Fala meus amigos, como vocês estão? Já vai fazer uns bons 4 meses que eu não gravo aqui pra esse canal. E hoje eu queria fazer mais do que tudo um desabafo e uma dica, um conselho pra vocês que estão muito inseridos nas redes sociais. Primeiro eu venho pedir desculpa publicamente por ficar tanto tempo sem gravar vídeo. Tá bom que eu deve ter umas 800 pessoas que me assistem só. Inscritos, né, que me assistem menos, mas eu queria pedir desculpa por ter sumido das redes sociais. Tem um motivo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você quer ouvir o que rolou, essa fita toda, fica até o final do vídeo. Se você ver esse vídeo inteiro, eu tenho certeza que você vai ter alguma outra percepção sobre o que são as redes sociais e como as pessoas se portam e assumem posturas nas redes sociais. Primeiramente, se você não me conhece, eu sou o Matheus Koffers e eu tenho um canal aqui no YouTube que eu falo sobre programação, sobre ciência de dados, de uma maneira extremamente enviesada e já deixando claro que eu não sou a solução dos seus problemas, mas eu sou o seu amigo da internet que a gente vai bater papo e você vai ver meus vídeos e vai sentir as mesmas dores que um cientista de dados sente. E isso provavelmente vai te ajudar em alguma coisa. E eu gravava no caso, vídeos pro Instagram, para as redes sociais de rápida absorção, onde você coloca lá um videozinho de você fazendo alguma coisa e coloca um título e alguma coisa e aí o vídeo viraliza tal. E o que isso quer dizer no fim das contas? O que isso faz girar no fim das contas? Nada, porque essas redes sociais de rolar pra cima são simplesmente puro entretenimento. E é exatamente por isso e por outros motivos que eu deixei de gravar pra lá. Vamos lá, por que eu comecei? Vamos voltar a dar uns passos atrás. Eu comecei essa coisa toda de gravar vídeo, de publicar conteúdo, porque eu, como uma pessoa que já tô na área, vai fazer 3 anos, vai dar pra 4 anos agora. Sou pleno hoje onde eu trabalho e eu pensei, deve ter pessoas que estão começando que talvez possam receber dicas que eu não recebi quando eu tava lá atrás. Só que eu comecei a perceber que quanto mais conteúdo de qualidade eu publicava, quanto mais conteúdo técnico, quanto mais conteúdo sobre machine learning, sobre dados, sobre Python, eu publicava, menos engajamento eu tinha. E aí eu sentia que eu não estava alcançando as pessoas que eu deveria alcançar. E talvez por alguns motivos. Um deles pode ser porque simplesmente não é uma rede social para as pessoas ficarem aprendendo coisa. Pode ser que aprendam, mas é difícil. E existe um desafio em você mudar um pouco como o jogo funciona para essas coisas. Porque se você quer, assim como eu, passar um conhecimento, fazer que as pessoas aprendam alguma coisa usando uma ferramenta onde as pessoas estão lá só para entretenimento, tem um desafio. Ou pode ser porque eu simplesmente não aguentei a pressão que é você ter que ceder a fazer coisas que você não gosta e vídeos que você não gosta para atrair um certo público e ter uma certa visibilidade, ou você vive no anonimato. Acho que essa é a pura verdade. Eu comecei a ganhar um pouco de relevância, não vou falar que eu ganhei relevância porque eu não tive nenhum patrocínio nem nada, mas eu comecei a ganhar ali acho que em torno dos quase 3 mil inscritos. E aí foi quando eu me dei conta de que os vídeos que eu mais tinha viralizado e que mais me traziam retorno eram os vídeos que eu menos gostei de fazer, que eu menos tive trabalho para fazer, e os vídeos que provavelmente eu menos me orgulhava de fazer. E os vídeos que eu mais tinha trabalho para fazer, mais tinha amor por fazer, não dava retorno, não tinha uma quantidade significante de visualizações, de likes, e aí eu comecei a me sentir frustrado. E eu entendo quem também se sente assim, e eu entendo quem abdica desse sentimento, só que infelizmente pra mim não fez sentido. Fora que eu percebi que conforme você vai crescendo nas redes sociais, você começa a ter acesso a conteúdos de baixíssima qualidade que são muito vendáveis, porque aí o primeiro ponto que eu queria trazer nesse vídeo, além desse rolê todo, é a diferença entre o que você vende e a diferença de o que presta. Porque se você parar para pensar, imagina que você hoje está começando na sua carreira, você começou a estudar coisas sobre dados, você começou a estudar machine learning, você começou a estudar estatística, e aí você pensa, cara, eu queria realmente trabalhar com isso, eu queria ser um cientista de dados. E aí você abre a internet, você tem sim uma gama de conteúdos gratuitos que vão te ajudar nisso, nessa sua literalmente uma jornada.
Só que você vai ter muita bullshitagem aí de gente na internet vendendo como se fosse fácil, como se fosse simples, como se tivesse um caminho muito simples para você seguir. E geralmente esse caminho envolve um curso, um template, uma mentoria, algo do tipo, sabe? E isso é uma coisa muito perigosa, porque nem todo mundo tem a oportunidade de tentar várias vezes, né? Eu acho que esse é o principal ponto, porque se você está em 80% da população brasileira, provavelmente você trabalha para pagar a sua faculdade, você não sobra dinheiro, o dinheiro que você tem na maioria das vezes é contado, e você entrou na área porque você sabe que a gente aqui tem uma certa, eu não diria facilidade, mas um certo mercado até que bem aquecido para você conseguir salários razoavelmente altos além das outras áreas, né? Eu falo por experiência própria também. Como estatística, eu odeio falar sobre casos unitários, mas se você pegar no geral e também pela minha experiência própria, fazer a faculdade me levou a um lugar onde eu não chegaria se eu tivesse feito outras faculdades ou se eu não tivesse feito faculdade de sistemas de informação, que é ali parecido com ciência da computação. Existem exceções que as pessoas vão conseguir um puta de um salário alto trabalhando para gringa sem faculdade, sim, mas isso é uma exceção, não é regra, né? E não existe regra, mas existe uma média, existe um conjunto de pessoas que em grande maioria das vezes vão chegar a uma certa limitação. Essa limitação pode vir a partir de localização, a partir do lugar que você vem, a partir das possibilidades que você tem. E aí você vê na internet pessoas falando que é muito simples, que é só seguir um simples caminho e que você tem que comprar o curso dela, que na maioria das vezes não é uma coisa barata. E você, como uma pessoa normal, uma pessoa gente como a gente, você sabe que às vezes você não tem 6 balas no seu revólver. Você, na maioria das vezes, você tem uma só ou duas. Uma para a faculdade que você já faz ou deveria fazer, lógico, se você tiver condições disso. E a segunda você vai pensar, putz, eu tenho que realmente apostar num conhecimento a mais, porque só a faculdade não vai me dar só o que eu quero. Isso é uma verdade, você tem mesmo que fazer um a mais ali pra fazer, porque senão você não vai chegar nisso, né? E aí esse conhecimento a mais que você precisa ter, você realmente acredita, por exemplo, na nossa área de ciência de dados, que você fizer um curso de R$ 900 de N8N vai fazer você entrar na área, sendo que isso é uma puta de uma mentira. A N8N não vai te dar uma vaga. Aqueles cursos que você vê aí na internet por R$ 1.000, R$ 900 sobre influenciadores muito bombados que um monte de gente divulga, não vai te dar uma vaga. Assim, vai te ajudar? Com certeza vai te ajudar, mas não é isso que vai garantir. Você só tem uma bala no seu revólver, você não pode gastar ela com a coisa errada, tá me entendendo? Então, você tem que aproveitar o conhecimento gratuito que a gente tem na internet. Onde que a gente acha esse conhecimento gratuito? Vou dar a dica pra vocês, tá? Vocês vão entrar em canais do Discord que falam sobre a stack que você quer estudar. Vocês vão entrar em comunidades do Reddit que falam sobre a stack que você quer estudar. Vocês vão seguir pessoas no LinkedIn que falam sobre a stack que você quer estudar. Eu vou dar um exemplo, tá? Mas não é pra vocês ficar fazendo isso e flopando meu LinkedIn. Mas vocês têm meu LinkedIn aí. Mas já aconteceu das pessoas me chamarem no LinkedIn e falar, cara, eu sou iniciante, eu queria muito umas dicas do que acontece, de como que entra na área, de como que você faz. E eu já falo logo de cara que se eu soubesse como eu entrasse na área, eu não tava trabalhando, eu tava por aí vendendo mentoria, né? Mas tipo, eu sei o que eu fiz e eu sei o que deu certo pra mim, né? Então eu já deixo claro que tudo que eu sei é uma forma enviesada de o que deu certo pra mim. O quanto disso foi mérito meu e o quanto disso acabou sendo um pouco de sorte, tem ali um pouco de disparidade entre o que eu sei e o que realmente aconteceu, mas deixando isso claro, eu sempre estou disposto a ajudar as pessoas. Eu acredito sim que as pessoas de bom coração estão dispostas a te ajudar também se você chegar nelas na moral e perguntar, sabe? E tem pessoas que estão lá no meu... Eu tenho um canal do Discord, eu não vou compartilhar aqui porque ele é muito privado e eu nem cobro pra entrar nesse canal porque não é o meu intuito, mas são de pessoas que acabam me procurando e perguntando se eu posso dar alguma dica. E como eu já acontece com frequência das pessoas me perguntarem isso, eu vou lá e jogo no canal do Discord, às vezes eu entro lá e respondo pergunta, tal, essas coisas, sem cobrar nada, sem essas coisas, mas eu não vou passar pra vocês não, tá? Seus bandos de vagabundo. Faz o que eu tô te falando. Pega o Discord, caça uns canal de dados, faz parte da comunidade, entra no Reddit. O Reddit é uma puta de uma boa rede social que você vai ver um monte de coisa interessante pra você poder acreditar nas pessoas, porque lá muitas das opiniões não são enviesadas, né? Tipo assim,
no Reddit, como todo mundo é anônimo, na maioria das vezes as pessoas falam a verdade ali sobre o que tá acontecendo. Se você fala inglês, se conecta com pessoas de outro país, e aí você vai começar a ver, principalmente, por exemplo, no LinkedIn, o que as pessoas estão usando ali na stack que você quer usar. E aí você começa a fazer projetos em cima disso, você começa a fazer coisas em cima disso, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer é, você não precisa gastar dinheiro necessariamente para você ter uma opção de evoluir, sabe? Você não precisa gastar seu dinheiro nisso. E outra coisa, outro ponto desse vídeo, outro puta ponto desse vídeo que me fez cortar totalmente o Instagram e o TikTok foi o seguinte, as pessoas me procurando, perguntando pra mim coisas como, cara, minha vida tá assim, assim, assado, e eu queria saber como eu faço pra virar um cientista de dados. Porra, eu não sei, cara, eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei todos os fatores, e é aquela coisa. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto o vídeo lá do Fábio, Fábio Akita, que ele fala não terceirize suas decisões, e em resumo esse vídeo, a única frase que eu levo pra minha vida inteira dele, que resume ele pra mim, é tipo assim, se você terceiriza suas decisões pra outra pessoa, quem vai se fuder se der errado não é ela, é você. Sabe? Só ajeitar o bigode aqui que tá pegando no nariz. O foda é que falar essas coisas de não terceirizar suas decisões parece uma coisa muito clichê, muito óbvia de ser dita. Só que, porra, às vezes parece que é preciso ser dito, cara. De verdade, eu tô pensando em tatuar essa merda na testa. E aí eu começo a postar todo dia uma foto da minha testa escrito: não terceirize suas decisões. Quem vai se fuder não é você. Sabe, cara? Presta um pouco de atenção, não tô falando na maldade de forma alguma, é até uma coisa positiva, porque quando você para de terceirizar suas decisões, você percebe que tirando todos os fatores aleatórios que podem acontecer pra você conseguir ou não, ou pelo tempo que vai demorar pra conseguir, ainda tem um fator que depende de você, que é o quanto você vai atrás das coisas, sabe? Isso não depende de um curso que você vai fazer, isso não depende de uma mentoria que você vai comprar, isso depende do quanto que você para, senta a bunda na cadeira, estuda, aí você fala, mas eu não sei por onde começar a estudar. Vou dar uma dica, entra no site roadmap.sh, eu já falei zilhão de vezes desse site aqui. Você vai entrar lá, vai botar a sua stack, vai ter lá um roadmap do que você precisa estudar certinho, caixinha por caixinha, é totalmente de graça, é totalmente online. Mas eu não sei programar em Python, eu queria mexer com dados. Tem lá o curso do Data Science Academy, tudo de graça. Mas eu sou muito iniciante. Vai nos cursos do curso em vídeo. Tipo, tem um zilhão, uma gama de coisa de graça na internet. Pô, tem até... Eu sigo uma professora da USP que grava até os cursos de estatística de graça no YouTube. Tem lá, acho que 50 e poucas aulas de 1 hora cada uma, sem você ter que pagar R$ 1. Conteúdo gratuito, de qualidade, sabe? E você aí pensando que você tem que pagar 1 milhão de coisas pra... Você tem que pagar R$ 900 num curso pra você aprender as coisas. Isso, pra mim, não faz sentido nenhum. Agora, claro, se você tem dinheiro, se dinheiro pra você não é um problema, foda-se. Vai lá e, marcha, gasta seu dinheiro com curso, gasta seu dinheiro com mentoria, acelera teu processo, faz um monte de curso pago e... Mas não tô falando que você não tenha que pagar. Vou dar um exemplo. Eu tô fazendo pós-graduação hoje, pagando, tô fazendo MBA pagando, porque eu sinto que agora cheguei num ponto na carreira que eu terminei a faculdade, eu preciso fazer isso para continuar na minha carreira, e é um investimento muito caro que eu tô pagando, né? Então, assim, acho que é algo em torno de quase R$ 2.000 por mês aí só de curso, sabe? Então, assim... Só que é aquilo, eu cheguei num ponto da carreira em que esse dinheiro eu sei que vale investimento de fazer isso. Eu não tô falando que eu não deveria, mas também é aquela coisa, o diploma que isso vai me trazer é muito forte, sabe? O peso desse curso que vai me trazer é muito forte. Não tô falando que você não deva pagar curso, eu tô falando que se dinheiro for um problema pra você, talvez você deveria ir pra opções onde você não gaste tanto dinheiro. Pô, você tá comigo, né? Tá me entendendo. Então vamos continuar. Só antes de seguir, eu vou dar só mais um exemplo. Eu tenho a certificação do Power BI, a PL300, a certificação da Microsoft, que você tem que fazer uma prova lá presencial, online, em inglês a prova sobre o software. E é uma prova até que relativamente densa de se tirar a certificação. Na época que eu tirei, 2023, eu ainda trabalhava com BI, trabalhava mexendo com Dash, essas coisas. Foi antes de eu entrar nesse mundo de Machine Learning. Vai fazer agora uns 3 anos que eu entrei nesse mundo de Machine Learning. Mas na época que eu tirei essa certificação,
eu comecei a pesquisar e achei um monte de curso por 300, 400, 500 reais, 600 reais. E aí, como que eu estudei para essa prova? Eu vi os vídeos dos indianos no YouTube. Tá bom, eu sei falar inglês? Sei falar inglês. Isso me ajudou? Isso me ajudou. Mas também tinha vídeo de gente português ensinando a fazer isso de graça. E eu vi os vídeos de graça e passei com a maior nota do meu time. Eu lembro que a equipe lá, todo mundo recebeu um voucher para fazer a prova, e uma galera não estudou, outra galera fez curso pago, e aí eu tinha feito os cursos dos indianos. Eu fui o que mais acertou questões lá do time e tirei o certificado. Não renovei porque eu parei de trabalhar com isso, mas tá lá no meu LinkedIn, meu certificado antigo, se você quiser ver se eu tô falando a verdade ou se eu tô falando baboseira. Mas em resumo é isso, o conteúdo tá de graça na internet, você não precisa pagar por isso. Agora, se você quiser pagar, se você achar que você precisa, se isso não doer no seu bolso, mesma coisa que template pra mim não faz sentido. Mas se você quiser pagar, se você tiver dinheiro sobrando e isso não for apertar no seu bolso, perfeito, vai embora, compra o template, usa o template, marca lá os checklistzinhos das coisas que você fez durante o dia, marca lá, fala tudo bonitinho, tipo, ó, eu fiz isso, então eu tô com tantos pontos, aí vai aparecer numa linhazinha lá, que aí você vê o gráfico e, pô, aí você, meu Deus do céu, se você tem dinheiro pra isso, marcha, eu não acho que precisa. Se você só consegue estudar dessa forma, vai embora. Eu sou o tipo de pessoa que eu estudo programando, eu faço projeto, eu aprendo fazendo as coisas, eu aprendo errando as coisas, eu aprendo lendo, eu não preciso ficar marcando em nenhum lugar que eu tô, quantas horas por dia eu tô estudando, essas coisas. Se você precisa, tudo bem, eu não tô falando que você não precise. Então o que acontece? A partir desse momento que eu vi que eu tava começando a ser uma referência no sentido de as pessoas começarem a se espelhar em mim pra querer fazer alguma coisa da vida, eu comecei a ver que talvez eu não tava preparado pra ter essa responsa. Tá entendendo? Eu não tava preparado pra ter essa responsabilidade. Eu não tô preparado pra ser a responsabilidade de alguém me olhar lá na frente e falar assim: eu segui o que você falou e não deu certo. Tá bom com o problema da pessoa? Tá bom com o problema da pessoa. Mas eu não tava preparado nem de forma gratuita de, tipo assim, ajudar a pessoa e ver que a pessoa se fudeu, sabe? Agora imagina se eu começasse a vender curso dos outros que nem eu fiz. Puta que pariu. Eu vou me abster de mais comentários, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado se você viu. Eu vou voltar com esse canal de uma forma um pouco diferente, mas não vou voltar com o Instagram. Pelo menos por enquanto. Eu não quero voltar pro Instagram por enquanto, nem pro TikTok, nem pra maioria das redes sociais que tem videozinho rápido. Não pretendo mais ficar gravando esses videozinhos, pelo menos não de programação. Agora eu tenho um outro perfil, e aí eu não vou botar aqui, mas talvez um dia vocês descubram, que fala sobre viagem. Eu posto vídeo tocando lá também, que é mais um perfil onde eu gosto de postar as coisas que eu faço. Não quero ensinar ninguém, não quero ganhar dinheiro com isso, mas eu gosto de ter um armazenamento lá de coisas que eu fiz na minha vida e que eu fico feliz de ter feito, sabe? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam aqui no canal pra dar aquela força, pra dar aquele like. Eu só voltei com o canal porque eu acho que agora vocês precisam de um amigo, porque tá todo mundo perdido com essa baboseira do monte de rede social e eu tô aqui pra ajudar vocês. Então tamo junto, valeu, é nóis e tchau.